eu quero te levar para outro lugar. É um lugar quente, de dia, muito frio à noite, muito seco, seco de rachar a boca. O sol parece que está mais perto, mas isso é por causa da altitude. No horizonte, você vê montanhas, montanha para todo lado. No meio disso, umas pedras coloridas, vermelhas, brancas, meio esverdeadas, de calcário, gesso, argila, enormes, se erguem como paredes. É ali que a gente vai ficar, tem sombra, vai aliviar do calor. Quando a gente senta e encosta, consegue ver uns desenhos riscados na pedra. Dá pra ver ali o desenho de um cachorro. Aquele outro rabisco é um bicho esquisito, difícil de identificar, mas juro que é um gato. Sempre foi difícil desenhar gatos. Olha mais pra cima, um monte de lhamas. É tipo um camelo em miniatura, muito simpático, tem muita lã. E também dá uma pista de onde a gente tá. Onde é que tem muitas lhamas? Ali também tem um desenho de vicunhas, guanacos, que são os parentes selvagens das lhamas. O focinho delas é diferente. As vicunhas têm um focinho pontudo, os guanacos têm a cara mais redonda. Quem fez esses desenhos? Quem deixou esses registros? Se você olhar para a estrada, vai ver. Tá vendo aquele cara ali chegando com um pequeno rebanho de lhamas? Algumas carregando cestos, vasos de cerâmica, cheias de mercadorias, água. O cara se veste de uma forma que não é muito comum de ver na nossa época. Roupas com padrões coloridos, o tecido parece lã, vai com as pernas de fora, sandálias simples. Na cabeça ele usa um chapéu com 5 penas bem grandes, chama a atenção bem de longe. Esse é um carabaneiro. Carabaneiro de caravana, né? Que anda em caravana. Não confundir com cara maneiro, apesar de que esse cara devia ser muito maneiro sim. Olha como ele tá vestido. Já deu pra perceber que não estamos na nossa época, estamos há uns 1000 anos no passado. Lembra que no episódio A Revolta em Andar Só, eu falo que não dá pra generalizar a Idade Média porque em cada pedaço do mundo estava acontecendo algo diferente nesse período? Pois é. Isso é o que estava acontecendo mais ou menos na Idade Média nos altiplanos chilenos, onde fica a região do Atacama. Tinha esse pessoal cruzando os Andes, carregando mercadorias, andando com lhamas pra lá e pra cá, descansando sob a sombra dessas pedras, rabiscando as paredes para deixar o registro que passaram aqui. Mas nem sempre foi tão tranquilo quanto parece agora. Calma que a gente vai ficar tempo suficiente aqui para começar a ver umas coisas bem tensas acontecendo. Onde a gente está agora era um ponto de parada para esses caravaneiros, tipo um hotel. Eles paravam aqui para descansar, passar a noite, fazer trocas de mercadorias, passava muita gente aqui. Tinha um pessoal que criava lhamas, que era uma mercadoria em alta, porque ela tanto servia de veículo para carregar objetos, mercadorias, quanto a lã para fazer roupas e tecidos, ou a própria carne, que a galera também consumia. Rolava esse comércio de todo tipo de produto, agropecuário, mineral, o sal, por exemplo, que tem bastante nessa região, pimentas, folha de coca, produtos de pesca, conchas, outras coisas que eles catavam do mar, traziam da costa do Pacífico. E um monte de coisas exóticas, tipo penas tropicais, cerâmicas e metais estrangeiros, artefatos importados para consumo de drogas e até macacos. Ali deixaram um desenho de um macaco numa dessas pedras. Agora, o que um macaco estava fazendo nessa região desértica do Chile? Macacos não são desse ecossistema. Provavelmente foi trazido de longe, da floresta amazônica, por meio da Bolívia. Será vendido para ser pet ou para ser comida? Fica aí a dúvida no ar. Os caravaneiros deixaram seus traços nas paredes, mas o principal desenho que eles faziam era no chão. Os caminhos que eles trilhavam. Eles vinham da costa do Chile, passavam pelo deserto, atravessavam a cordilheira, ia dar no noroeste argentino ou na Bolívia. Faziam contato com todo tipo de gente, faziam trocas com diferentes culturas. Outro desenho que ficou gravado nessas pedras
é o de um sujeito usando uma máscara quadrada, cheia de padrões. Sinal de que xamãs também passaram por aqui. É aquele cara sentado no alto de uma pedra, moendo sementes, acendendo fogo para fazer alguma infusão. Fazia chá de rica-rica para aliviar as dores dos viajantes, sabiam curar as feridas, contavam histórias para os andarilhos cansados, compartilhavam suas visões. Esse era o cara que fazia os desenhos mais loucos. O xamã também era um viajante, mas além de percorrer caminhos a pé, ele percorria caminhos com a mente. Outro tipo de viagem, se é que me entende. O consumo de alucinógenos era muito presente por aqui. As pessoas da nossa época ficaram sabendo disso pelos artefatos que essa galera deixou para trás. Por exemplo, canudos de cerâmica, de madeira ou esculpidos em ossos de felinos que eles usavam para aspirar o pó de cebil ou iopó, que eram as sementes moídas de uma árvore que em português se chama angico vermelho ou angico branco, que eles usavam também. E eles também deixaram tábuas com pessoas ou animais esculpidos muito bonitas, que eles usavam para moer e colocar esse pó. Alguns fumavam, mas o iopó era principalmente inalado. Os alucinógenos faziam parte de rituais religiosos em que o xamã podia alcançar outros níveis de consciência, acessar visões do mundo espiritual, tentar chegar a pensamentos mais profundos sobre a existência, ajudar a dar significado para a vida e para os sonhos das pessoas dali, que enfrentavam as dificuldades de viver num lugar seco, de escassez, de longas distâncias. Tem um desenho que me intrigou muito. É o desenho de uma lhama de 2 cabeças, uma de cada lado do corpo. Uma cabeça apontada para baixo, como se ela estivesse pastando, a outra virada para cima, olhando para o alto. No corpo dela, uma linha em zigue-zague, como se fosse um raio passando de uma cabeça para outra. A pessoa que desenhou isso, provavelmente vestida com a pele de um jaguar, um animal sagrado que simbolizava força, astúcia e visão, talvez tenha visto a imagem numa das suas viagens. O que significava? O que queria dizer essa lhama de 2 cabeças? Como a pessoa que desenhou isso, para entender essa imagem, a gente também precisa fazer uma viagem. Uma viagem de alguns séculos ou de milhões de anos. Os atacamenhos, ou como eles se chamam no seu idioma original, Licanantai, que significa os habitantes do território, viviam naquelas terras já há muito tempo quando chegaram os primeiros invasores. Eram soldados incas, liderados pelo próprio imperador nessas expedições. Eles chegaram na região do Atacama por volta de 1480, 1490, sob o comando de Tupac Inca Yupanqui. Não confundir com Tupac, o rapper. O Tupac Inca estava numa campanha de expansão do território Inca, que tinha começado já há muitas gerações. Mas foi ele que deu um gás e estendeu o território até o Chile. Ele até tentou conquistar a floresta amazônica, mas não deu muito certo, não. Cabe aqui um parênteses. Não existiram os Incas como essa identidade geral da civilização que vivia ali nos Andes. Os Incas eram os governantes de Cusco, que hoje fica no Peru. Mas debaixo do Império Inca tinha uma centena de etnias que falavam mais de 20 línguas. O Império Inca chegou a governar mais de 12 milhões de pessoas, de culturas muito diferentes. Então, o Tupac Inca estava só continuando uma anexação de povos que os seus antepassados começaram, num tempo em que lá em Cusco começou a faltar comida para todo mundo, e para manter o estilo de vida eles tinham que conquistar novos territórios. Aí sabe como é, no meio do caminho a galera empolga, começa a impor religião, matar quem resiste, cobrar tributos absurdos, tipo exigir que cada província pagasse um tributo em mulheres para servirem de esposas para os soldados incas. Essas coisas de império.
Tupac Inca desceu de Cusco até o norte do Chile, que não era Chile ainda, seguido desse exército, passando por muitos caminhos que eram usados como rota de comércio pelos nossos amigos caravaneiros. E aí ele foi descobrindo as riquezas da região, vendo que o pessoal que vivia ali criava, produzia muita coisa interessante. Tinha acesso a alimentos, tinha acesso ao mar, tinham salinas, tinha muitos depósitos minerais, tinham sistemas. Já tinha esse complexo de estradas e caminhos que permitia vários povos diferentes se comunicarem. Esses caminhos eram uma riqueza. E aí ele pensou, quer saber? Isso aqui é tudo muito bom, muito bom. Eu vou absorver tudo. Então, ele foi firmando essas parcerias com os povos pelo caminho, ou matando os que não se rendiam. Quando ele conquistou os atacamenhos, reorganizou a estrutura política deles inteira, impôs uma nova religião, o culto ao sol, começou a mudar alguns hábitos. Por exemplo, aos poucos, eles foram substituindo o consumo das drogas alucinógenas dos xamãs por folhas de coca. Pouco tempo depois, por essas mesmas estradas, passaram os espanhóis. Não foi um momento bom para o Império Inca, tanto que ele dissolveu, né? Entrou em colapso, deixou de existir. Primeiro, porque estava rolando uma guerra civil no Império. Quando o Tupac Inca Yupanqui morreu, começou uma treta para saber qual dos filhos dele ia ser o sucessor. Aí decidiram e tal, mas também teve treta na próxima geração. Quem ia ser o sucessor do filho dele? Enquanto isso, chegou uma epidemia que varreu a população. O imperador da época foi contaminado, morreu de varíola. O sucessor dele também foi contaminado, morreu antes de assumir. O poder acabou dividido, ficou uma bagunça. E nesse cenário chegam os espanhóis, que tiveram algumas vantagens para dominar esse território. Primeiro, essa desorganização política dos incas. Segundo, os espanhóis tinham aliados muito poderosos, que eram os vírus. O sarampo, a varíola, que inclusive chegaram primeiro, chegaram antes dos espanhóis, já foram preparando o terreno. Já tinha morrido muita gente. Isso facilitou demais para os espanhóis. Outra, eles chegaram e já tinham um sistema pronto. As estradas que levavam aos outros povos, que levavam as fontes dos recursos, era só seguir o mesmo caminho que os incas prepararam. Eles também tinham a favor deles essa obsessão por ouro. Era uma galera que atravessou o oceano, passou meses surtando no navio, chegaram na América loucos por essa promessa de riqueza, então eles estavam altamente motivados, só pensavam em ouro, só falavam de ouro, leve-me ao seu ouro, me dá seu ouro, ouro, ouro. E os andinos não entendiam aqueles gringos, porque o ouro não tinha o mesmo valor para eles. Outra vantagem que os espanhóis encontraram foi o ranço. Muitos líderes dos povos ali, que tinham sido conquistados pelos incas, estavam dispostos a ajudar os espanhóis a acabar com o império. Tipo uma galera, fora incas, tudo menos os incas, chega de roubalheira, espanhóis mitos. Então eles ajudaram os espanhóis a derrotarem os exércitos incas, a acabar com tudo isso que estava aí. Mas o que aconteceu? Tomaram no Cusco. Porque com o tempo perceberam que os espanhóis eram os carniceiros, eram muito piores que os incas. Mas aí já era meio tarde para se arrepender. Os espanhóis dominaram tudo, fizeram a festa, também conhecido como colonização. Agora o lance é o seguinte, vocês vão falar tudo espanhol, carregar a nossa marca aqui, essa cruz, vão acreditar no meu Deus e o mais importante, vão me dar o seu ouro, as suas mulheres e esse pozinho aí que vocês gostam de cheirar, passa pra cá também. Sério, os alucinógenos eram parte do tributo que algumas comunidades precisavam pagar para os europeus.
mas os espanhóis também encontraram resistência. Aquelas ruínas no alto do morro um dia foram uma fortaleza construída por atacamenhos. O lugar se chama Púcara de Quito. Púcara quer dizer fortaleza. Hoje é um sítio arqueológico que fica a meia hora de caminhada de São Pedro de Atacama. E Púcara de Quito foi um dos últimos pontos de resistência contra os espanhóis nesse território. Eles continuavam a avançar em direção ao sul, tocando terror. Os atacamentos que viviam ali sabiam que o bicho ia pegar e resolveram se organizar nesse lugar para não se render aos invasores. Eles tinham a vantagem de milênios de conhecimento sobre como viver nesse cenário árido, hostil, e esperavam que a isso os espanhóis não fossem sobreviver, mas não adiantou. Púcara de Quito sucumbiu em 1540. Os espanhóis conseguiram invadir e tomar a fortaleza, prenderam os líderes guerreiros de Quito, degolaram um a um no alto daquele morro. 25 cabeças. Instalaram uma cruz no alto do morro para que ninguém tivesse dúvidas de qual era o Deus acima de todos que estaria em vigor a partir daquele momento. Hoje, ali no topo, depois de mais ou menos 1 hora de caminhada morro acima, em trilhas, em zigue-zague, bem íngremes, existe uma placa lembrando o massacre que aconteceu ali. Nas paredes, rostos indígenas esculpidos em pedra nos observam em silêncio. Ainda tem uma cruz gigante nesse lugar. Nela dá para ler em espanhol: Dios mío, por que me has abandonado? As palavras que Jesus disse quando foi crucificado, mas ecoavam com a voz dos atacamenhos degolados há alguns séculos. Foram eles os abandonados por seus deuses, por todos os deuses, que não foram capazes de impedir esse sangue derramado. A história arruma formas muito cruéis de se repetir. Púcara de Quito é a Via Crucis andina, uma subida dolorosa que conduz a uma cruz, mas quem morre no final ali é indígena. Fica no deserto do Atacama a maior rede de telescópios do planeta, o projeto ALMA. Por causa da altitude e da aridez do deserto, porque como quase não chove, então não forma nuvens, é um dos pontos do planeta com melhor visibilidade para o espaço. O deserto é um observatório da Via Láctea, tanto para quem olha para cima, para as estrelas, quanto quem olha para baixo, para o que a areia, o sal e a aridez preservaram. Meteoritos vindo do espaço e que caíram na Terra há milhões de anos. Ali são encontradas quase intactas. São pedras que atravessaram a atmosfera, foram esfarelando na violência da descida e golpearam a face do nosso planeta. Pedras que carregavam metais primordiais, riquezas siderais, algumas até mesmo carbono. O ingrediente básico de toda a matéria orgânica, o ingrediente que deu origem à vida, o material do qual eu e você somos feitos. Olha essa pedra, uma rocha tão pequena, tão simpática, carregada de potencial. Mal dá para imaginar o processo violento do qual ela fez parte. Tudo que existe ao nosso redor, tudo que somos, tudo que já aconteceu, tudo isso não surgiu das pinceladas carinhosas de um artista, não. Não foi com amor. Tudo que existe foi moldado com a violência de pancadas de meteoros, com a explosão de vulcões, com a fusão de metais, com as temperaturas extremas, com ventos impiedosos. A mesma violência que está no processo da nossa formação como povo, como latino-americanos, está na formação do nosso planeta. Sabia que meteoritos têm cheiros de moedas velhas? Imagino que seja o mesmo cheiro da loucura dos espanhóis.
Agora eu já posso te contar o significado do desenho da lhama de duas cabeças. Aquela desenhada por visionários em transe numa viagem de alucinógenos, lembra? Ela representa a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Uma cabeça no chão, na terra, outra olhando para o céu. Todo esse tempo cutucando a terra, arrancando dela o sal, o ouro, a prata ou o lítio, de que é feita a bateria dos eletrônicos que a gente usa, toda essa obsessão por pedaços brilhantes de pedras, foi essa a forma que a gente encontrou de buscar uma conexão com o espaço, com o divino, com o mágico? Daí que vem esse impulso de expandir fronteiras, de entrar em contato com quem é alienígena, de acumular mais e mais terra debaixo dos pés? Para onde essa galera estava tentando ir? Para onde a gente está tentando ir? Acho que as pessoas estão, cada uma do seu jeito, buscando o espaço. Às vezes a gente usa telescópios, às vezes a gente precisa voltar às nossas origens para ver as estrelas. O cósmico muitas vezes precisa ser desenterrado. A lhama de duas cabeças lembra que o que está abaixo está conectado com o que está acima. Mas em algum lugar no meio do caminho a gente se perdeu. Talvez todo esse sangue derramado nesses caminhos de areia e pedra tenham feito a gente perder a dimensão de que existe uma outra trilha riscada no espaço, suspensa sobre nossas cabeças. Uma trilha muito mais antiga, que vai sobreviver a cada um que passar por ela. Uma trilha que não podemos percorrer com os nossos pés, mas quem sabe a gente consiga alcançar quando pudermos ter mentes um pouco mais elevadas. Eu sou a Aline Valek e você ouviu meu podcast Bobagens Imperdíveis. Gostou da história que eu te contei hoje? Você pode apoiar esse podcast fazendo uma doação mensal ou doando uma quantia de qualquer valor lá na página apoio.alinevalek.com.br. Esse apoio é muito importante porque permite que eu possa pesquisar, escrever e produzir mais episódios para você. E se você quiser ver imagens desse cenário que a gente visitou hoje, ou se quiser ler mais sobre o assunto, eu te convido a dar uma passadinha na descrição do podcast, onde eu coloquei algumas indicações de leitura e as fontes da minha pesquisa. Leia sempre as fontes.